Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a escuta muda a direção da vida, e se o seu maior cansaço não vier da falta de resultados, mas de insistir em fazer, mesmo do jeito que aquilo não funciona. Quando você insiste em algo, mesmo sabendo que aquilo não vai funcionar. Às vezes, Deus não muda o cenário, ele muda a forma de eu escutar, muda a forma de trazer o recado. Vamos ao nosso texto hoje? Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, porque tu estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios de Moisés. Ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus lhes disse: Homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
Disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá embora. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes for tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E depois, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. A noite inteira sem resultados. Pedro representa aqui o cansaço emocional de quem fez tudo certo e ainda assim não colheu frutos. Ele tem experiência, ele tem método, é esforçado, mas vive a frustração do vazio. E esse momento revela algo importante: nem todo fracasso é incompetência. Às vezes é só o esgotamento de um ciclo. Quando olhamos para a nossa vida e pensamos em como é para dar sentido a tudo aquilo que fazemos, quando insistimos apenas em um método ou uma técnica e ignoramos o sentido, o resultado costuma ser o desgaste e não a realização. Jesus entra no barco de Pedro antes de mudar todo o cenário. Antes do milagre, Jesus pede espaço no barco para ensinar. Ele não começa mudando o exterior, mas se posicionando como o centro da atenção. O barco, que era um lugar de trabalho, torna-se um lugar de escuta. E ele avança, pede Pedro para avançar às águas profundas. Ele diz: vá até as águas profundas. Jesus não é confortável nesse convite, porque Pedro já tinha passado muito tempo tentando. E Jesus traz agora águas profundas, vá até as águas profundas. Aqui exige confiança, não controlar a situação, mas confiar que Jesus está trazendo para ele a solução. Pedro já tentou de tudo, mas agora ele tenta de novo. Ele diz assim: Eu vou porque o Senhor está me pedindo para ir. Espiritualmente e emocionalmente, é crescer, é aprender diferente, é agir de outra forma, mesmo quando a motivação já está drenada, mesmo quando eu já estou exausto de tentar. E ele falou disso: Olha, eu já tentei por muito tempo, mas porque o Senhor mandou, eu vou.
Diante desse lugar vem a abundância. E Pedro não se exalta, ele enxerga, ele reconhece seus limites, suas imperfeições, suas vulnerabilidades. O milagre não inflou o ego de Pedro, ele ajustou a percepção de Pedro, tanto que ele diz, ele se ajoelha, ele agradece. Quando o resultado nos aproxima da verdade sobre nós mesmos, ele gera maturidade. Quando nos afasta, gera ilusão. E Jesus não afasta Pedro, ele reposiciona Pedro. Pedro se sente indigno, mas Jesus não o exclui, ele redime a identidade de Pedro. Agora você será pescador de homens, foi o que Jesus disse para ele. Deus não chama pessoas prontas, ele chama pessoas disponíveis, disponíveis para passar pelo processo, pelo treino dele, pela maturidade que ele exige em cada circunstância da nossa vida. A cura, a restauração da dignidade. Aqui, Jesus continua, ele traz um lugar de tocar o intocável quando ele toca o leproso e perdoa aquele homem que foi levado para ser curado por Jesus. Ele não curou o homem primeiro, ele perdoou ele primeiro. Então, antes da cura, ele perdoa. E ele restaura não apenas o corpo, mas o lugar social, o emocional, o espiritual de cada um deles. O leproso e o que foi levado para ser curado. Jesus falou: pegue sua cama, anda. Mas antes ele falou: eu te perdoo, seus pecados são perdoados. O leproso, ele toca no leproso, ele mostra para ele que ele está de novo num lugar em que ele pode ser amado, que ele pode ser acolhido, que a sua alma pode ser curada. E depois de tudo isso acontecer, ele chama Levi. É um lugar de trazer Levi para um pertencimento. Levi é chamado onde está, como está. O convite vem antes da transformação completa. Isso revela pertencimento. Pertencimento saudável é combustível para a mudança, não um prêmio por eu desempenhar algo. Pergunte para você hoje o que na minha vida está cansado, que eu só repito método, sistema, padrões antigos. Eu tenho dado espaço para Deus ensinar. Eu tenho deixado Deus entrar na minha rotina, ou eu só quero resultados? Se algo mudasse hoje no meu interior, sustentaria tudo, toda essa mudança que eu preciso, eu sustentaria? Estou esperando estar pronto ou estou disposto para aprender, para mudar, para transformar, para amadurecer? Quando a minha escuta muda, a decisão também muda e a vida me acompanha. Que Deus possa te abençoar, trazer para a sua vida lugares melhores, lugares de se escutar de forma melhor, de entender o que o Senhor deseja para a sua vida no agora. Que Ele abençoe sua casa, a sua família, que Ele abençoe o seu viver. E sim, você se posicione todos os dias onde Ele deseja que você esteja. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.